Pois bem, prosseguindo no estudo da paracletologia, estamos estudando o fruto do Espírito Santo. Estamos na página 77. Já estudamos a primeira parte desse fruto, ou o primeiro gomo desse fruto, já que eu disse para vocês que é comparável, né, a uma tangerina, né, que é um fruto com vários gomos. Então agora vamos ao item número 2. Vamos falar sobre a alegria, sobre o gozo. O comentário diz: este gozo aqui referido é a alegria que nos encoraja, nos anima a viver, andar e realizar a obra de Deus. Vem do grego chara. É a satisfação que estabelece a atmosfera distinta da vida cristã. O gozo do Espírito está presente em todas as circunstâncias, favoráveis ou não, porque é uma alegria que faz o crente superar as dificuldades com confiança na vitória. Bom, coloquei duas referências aí para nós podermos meditar. Filipenses 3, versículo 1. Vamos dizer, alegria em qualquer situação, porque, vamos dizer, o cristão às vezes passa dificuldades diversas, né? Mas ele tem sempre uma razão especial para ele estar, vamos dizer, alegre, regozijando, né, em grande gozo, que é a salvação, é a esperança na vida eterna. Como é triste ver as pessoas sem esperança que só pensam neste mundo, que só esperam neste mundo e a pessoa, a vida vai passando e a pessoa sabe, no entender dela, ela pensa que ela vai simplesmente deixar de existir, como está sendo ensinado hoje para a sociedade, né? Então, eu até aproveito aqui para falar, certa vez eu evangelizando uma pessoa dessa, aí ela falou o seguinte: não, eu não quero a salvação, eu não quero o céu, né? Eu quero, quando morrer, eu quero desaparecer como desaparece uma árvore. E essa pessoa, ela era muito adepta da ciência, né? Ela já faleceu, infelizmente. Ela era muito adepta da ciência, então ela respondeu isso para mim, que ela não queria religião. E ela disse que quando morresse, ela queria desaparecer como desaparece uma árvore, como desaparece uma estrela, né? E Deus sempre dá a oportunidade de nós falarmos algo mais para a pessoa, né? Aí eu falei, perceba a incoerência que você está cometendo. Porque, segundo a ciência que você tanto elogia, uma árvore, uma estrela, elas não desaparecem. Elas sofrem mudanças. Uma estrela, como o Sol, um dia vai explodir, diz os cientistas, né? Quando acabar todo o seu gás, ela explode, não? Mas ela não desaparece, ela vai sofrer mudanças. E uma árvore também, ela não desaparece, ela vai para o solo, ela vai sofrer mudança, mas os seus elementos continuam existindo. Você está indo contra o que você acredita, porque o que nós acreditamos é que exatamente você não desaparecerá. Você vai sofrer uma mudança. Você vai sair da esfera física, temporária, e vai para a esfera espiritual e eterna. Então, quando você diz que acredita na ciência, mas diz que quer desaparecer, opa, a ciência diz que a árvore não desaparece, a ciência diz que a estrela não desaparece, e também espiritualmente a Bíblia diz que você não desaparece, você não deixa de existir, você continua existindo eternamente. Então a pessoa, ela está esperando apenas nessa vida, disse o apóstolo Paulo, né, que esses são os mais miseráveis dos homens. E se nós que conhecemos a verdade esperássemos só nessa vida, nós seríamos então os mais miseráveis dos homens. Bom, as duas referências que eu coloquei para a meditação sobre essa alegria. Filipenses 3:1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. E Filipenses 4:4.
Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Vocês sabem que a alegria, ela era assim talvez uma das coisas mais procuradas no mundo antigo e até os dias de hoje. A alegria, a felicidade, né? E tinham aqueles que diziam, entre os gregos, que para você alcançar a felicidade, né, para você alcançar essa alegria especial, né, você tinha que se tornar um filósofo. No pensamento hindu, você tinha, né, e até hoje eles dizem que você tem que sofrer. Se você sofrer, passar fome, né, quanto mais você sofrer, mais você alcança uma perfeição interior, né, você vai se aperfeiçoando e você vai se regozijando. Nada disso nós sabemos funciona. É até uma alegria você se tornar um filósofo, tá bom? Mas também não vai funcionar. Tudo que está sendo falado aqui, como a caridade, o amor divino, o amor espiritual, são temas ligados à espiritualidade. Não são temas naturais. Se você se tornar um filósofo, aqui no mundo natural, isso vai ser bom para o seu relacionamento com as pessoas, né? Será bom, ok? Mas não, você vai ter um certo tipo de alegria, mas não é a alegria que o Espírito Santo traz para nós. Essa alegria é diferente. Essa alegria é diferente. Eu estava dando aula de história da igreja e cheguei num ponto que a Rússia invadiu a Suécia, lá nos anos 1700. Não? E ocorreu um avivamento lá entre os luteranos, que a Suécia ela era e é luterana até hoje, né? Ocorreu um avivamento entre os luteranos que estavam lá que tinham sido aprisionados pelos russos, tá bom? E o que causou o avivamento naqueles luteranos? Porque eles encontraram uma Assembleia de Deus lá, que, claro, em 1700 já existiam na Suécia igrejas como Assembleia de Deus. E aí os luteranos que foram para se tornar prisioneiros na guerra, e lá tinha aqueles cultos avivados, né, dos cristãos. Então os cristãos que foram levados cativos, eles estavam lá avivados, louvando a Deus, agradecendo a Deus, não? E isso acabou que os luteranos se aproximaram, aceitaram Jesus como Salvador, né? E tem um outro exemplo interessante, também próximo do ano 1700, diz que nesse período, em cada 5 navios que viajavam para os Estados Unidos e pegavam a tempestade, um afundava. E teve um navio, né, onde estava um protestante muito famoso, chamado John Wesley, e o navio pegou uma tempestade muito forte e daquelas que todos estavam falando, navio vai afundar, e diz a história, o próprio John Wesley conta que ele ficou apavorado, não sabendo o que iria acontecer com ele, será que eu realmente sou salvo? E ele ouviu falar que no mesmo navio tinha um grupo de cristãos lá, né? Interessante, são os mesmos que evangelizaram a Suécia, segundo a história, os moravianos, que eram pentecostais, né? Tinha um grupo de moravianos no navio cantando, louvando a Deus alegremente. Bem, ele ouviu que tinha um grupo de cristãos cantando alegremente. Ele foi lá participar daquele culto avivado e o navio quase afundando e os cristãos cantando alegremente. Não é? Essa alegria, ela é resultado do Espírito Santo e nenhum outro resultado, nem se tornar filósofo, nem nada mais que o homem possa fazer aqui na Terra vai gerar essa alegria, tá bom? Porque essa alegria, você veja, ela não é abalada nem pelo risco de morte. Ela não é abalada. Não? Bom, como eu disse, esse termo charis, esse termo que é traduzido aqui por gozo, ele poderia ser traduzido por felicidade ou por graça. Não? O termo charis também se traduz por graça. Então, graça, esse termo, ele também, charis, também vem o termo que você já deve ter ouvido falar,
carisma. É o mesmo termo no grego. E vocês já ouviram falar em alguém carismático. Alguém que fala e atrai a atenção das pessoas. É definido como uma pessoa carismática. No grego é o mesmo termo, chara, charis, carisma, é a mesma origem. Ou seja, então esse segundo gomo do fruto, ele pode ser traduzido como gozo, alegria, felicidade, também pode ser traduzido como bem-estar, também é o que o dicionário coloca aqui, mas ele também poderia, o seu entendimento deve ser o seguinte: desde que você aceitou Jesus e o Espírito Santo começou a operar em você, você terá carisma, ou seja, a tua fala passa a ser diferente do que a fala comum de uma pessoa. É diferente do que a sua fala antes. Antes você falava e atraía as pessoas, né, de alguma maneira, mas agora a tua fala vai atrair ainda mais, porque agora você tem carisma, você é um carismático. Um carismático. Bom, para você poder anotar, Gênesis capítulo 6, versículo 8. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Aqui está escrito: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Bom, no hebraico, graça é o termo ren. E vocês sabem que teve uma tradução do hebraico para o grego, cerca de 150, 200 anos antes de Cristo, a tradução chamada Septuaginta. Ok? E essa tradução, ela é a tradução do hebraico para o grego. Qual a palavra grega que ela utilizou para traduzir que Noé achou graça diante de Deus? É o mesmo termo, charis, chara, carisma. Ou seja, Noé achou graça aos olhos de Deus. Então essa palavra, ela significa isso também. Então o fruto do Espírito é amor divino, e o segundo você pode traduzir como gozo, ou traduzir como bem-estar, como carisma, tá bom? E até ser traduzido como alguém que possui dom, porque o termo carisma, ele também se traduz assim. Tá bom? Termo dom. Tá bom, o número 3... paz, caridade, gozo, paz, amor divino, carisma e paz. Eu comento, vem do grego eirene, é a paz interior que o mundo não possui e nem a conhece. E se combina, né? Essa alegria e paz, esse gozo e paz, né? São coisas que se combinam. Naqueles dois exemplos que eu citei para vocês, os irmãos que foram capturados lá pelos russos, os irmãos da Suécia que foram capturados pelos russos, eles estavam lá cantando alegremente, eles tinham paz. Estavam no meio de uma guerra, mas tinham paz. Eles foram capturados na guerra, tá bom? Como prisioneiros, mas tinham paz. Ok? A paz desejada, desejada com ardor pelo coração do homem, porém, só é possível obtê-la em Jesus Cristo, o príncipe da paz. Essa paz não pode atuar onde não se eliminam os desejos instintivos do homem. A paz do Espírito Santo vem de uma total independência das coisas materiais. Ela descreve a serenidade, a tranquilidade e o perfeito contentamento da vida, né? Independente da sua situação material. Tá bom? Podemos pegar aquela história do mendigo. Aquele homem, por algum motivo, mendigava, ok? Ele com certeza, mesmo antes de morrer, depois de morto, então estava lá no seio de Abraão na paz total, né? Mas mesmo antes de morrer, ele tinha paz, né? Então pense, as pessoas que têm o amor divino, ele
começa a fazer o bem para o ser humano e fazer a coisa certa, a sua própria consciência, né, começa a aprovar as suas atitudes. Não? Então, isso influencia para a pessoa ter alegria, gozo e paz. Porque se você faz mal para o ser humano, olha, o homem não vai ter paz. Ah, mas se ninguém souber, a consciência dele vai, olha, você invadiu a tribo vizinha, matou pessoas, roubou as coisas deles, né? Isso está errado. Então, mesmo alguém que nunca ouviu falar de Jesus, ele, vamos dizer, a sua consciência está, vamos dizer, denunciando os seus erros. Você está errado nisso. Quando a pessoa se achega a Jesus e muda de vida, não? Então Jesus traz a paz. Por isso ele é chamado o príncipe da paz. Não tem como nós compararmos a paz que Cristo dá com a paz que o mundo vive, né? A paz para o mundo, normalmente, ela é definida como ausência de guerra. O Brasil está em paz, né? Eu já vi, às vezes, um rei falar para outro rei: nós estamos em paz há tanto tempo, você agora vai estar me ameaçando de guerra, né? Ou seja, paz para eles é ausência de guerra. Não tem guerra, eles estão em paz. Não é isso. Essa paz, Irene, não é isso. Representa uma paz espiritual. A paz que o Espírito Santo traz é uma paz espiritual. A situação atual do mundo. O mundo está numa ameaça. Nesse momento estão reunidos lá nos Estados Unidos os líderes do mundo, e eu vi antes de ontem, hoje é dia 25, foi no dia 23, o Donald Trump criticou no seu discurso, ele criticou a ONU, dizendo que eles só têm discurso e não está resultando em paz, que a ONU não faz nada pela paz no mundo, e disse lá que ele já terminou com algumas e vai terminar com outras guerras, mas o discurso ali diz o seguinte, que eles estão buscando paz, mas a situação está só piorando no mundo, né? Cada dia os conflitos aumentam, e ele mesmo, Donald Trump, está aqui cercando a Venezuela. Tudo indica que esse homem vai invadir a Venezuela. Já pensou o que o povo vai sofrer, né, com essa invasão? E ele está dizendo que é para conter o tráfico de drogas. Mas nós sabemos também que ele tem interesse no petróleo da Venezuela. Bom, então eu coloquei aí, primeiro, uma referência para a nossa meditação, Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa paz interior, essa paz que o Espírito Santo traz, significa uma paz com Deus. O apóstolo Paulo tem até um determinado momento: quando possível que se estiverdes em vós, tendes paz com todos os homens, né? Então, às vezes, você tem paz com Deus, mas infelizmente não consegue ter paz com os homens, porque os homens, né, que eles querem fazer guerra a você, tá ok? Mas a paz com Deus, nada pode interferir nessa paz, só se você desistir dessa paz, né? E também Efésios 2,14, que diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Então, de judeus e gentios, Jesus fez um povo só. Então, a igreja ela é formada de judeus e gentios. Ela não é um povo separado, né, dos judeus. Os judeus que realmente são israelitas, como o apóstolo Paulo diz. Ok? Então, Jesus Cristo, ele é a nossa paz. Ele é aquele que derrubou a parede da separação. Enquanto tinha essa parede da separação, nós não tínhamos paz com Deus, porque estávamos separados da comunhão com Ele. O comentário abaixo diz: conforme o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, página 1572, o termo shalom
deriva da raiz hebraica shin, que significa eliminar contendas. É um termo muito usado entre nós, né? Shalom, as pessoas se cumprimentam, shalom, né? Significa eliminar contendas, terminar ou completar algo, entrar num estado de integridade, entrar num estado de unidade, participar de um relacionamento restaurado ou participar de um relacionamento não abalado. Né? Os povos antigos, às vezes a palavra ela era formada de outras palavras, não? E traziam muitos significados. Não? E o termo shalom também, ele pode significar paz ou até uma indagação também, como está a tua paz? Como está a vossa paz? Okay? Bom, Jesus saudou os discípulos dizendo, paz seja convosco. No grego, ele usou esse termo, eirene, né? Mas no hebraico, ou no aramaico, que era o idioma que Jesus falava com os seus discípulos, certamente Jesus falou shalom. Certamente Jesus falou shalom. Em João, capítulo 20, versículo 26, diz, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. É importante o significado dessa palavra paz, shalom, né, no hebraico, porque certamente, por exemplo, foi a palavra que Jesus usou aqui para cumprimentar os apóstolos. Shalom seja convosco. Por isso eu comento, né, em hebraico ou aramaico, que era, Jesus teria dito, Shalom Aleikem, paz sobre vós, ou paz seja convosco, tá bom? O nome Salomão deriva da raiz hebraica Shalom e Omar, que se traduzem como homem de paz ou pessoa pacífica. Então, né, como os antigos, os nomes eles tinham um significado. Então, quando, por exemplo, Jesus era uma palavra também que era formada de duas outras. Jesus, ou Yeshua em hebraico, né, Yeshua, ou Josué também, Joshua, são várias transliterações possíveis. Então, Jesus significa salvação de Javé, ou salvação de Yavé, porque o nome de Deus no Antigo Testamento você pode transliterar como Javé ou Yavé, mas não deve transliterar como Jeová. Jeová é uma pronúncia errada, tá bom? É uma transliteração errada. Então, Javé ou Yavé. Então, o nome Jesus significa salvação de Javé. Ok? E, no caso, o nome Salomão significa homem de paz. O termo recompensa é tradução do hebraico shilem, que deriva do termo hebraico shalom. O Salmo 58, versículo 11 diz, então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga a terra. Ele poderia ser traduzido também como deveras há uma paz para o justo. A raiz é a mesma, ok? A raiz é a mesma. O comentário prossegue. O termo oferta pacífica deriva do hebraico Korban Shelem. Veja, a mesma origem também, né? Como eu disse, o termo Shelem, que se traduz por pacífica, deriva da raiz hebraica Shalom também, que é paz, pacífica, paz. Oferta pacífica, oferta Korban, Korban Shelem, é paz. A oferta pacífica devia ser seguida por um louvor Shelamim, que eles chamavam, que se traduz por um louvor pacificador. Os judeus faziam isso, né? Sempre quando eles faziam a oferta pacífica, eles cantavam um louvor que eles chamavam de louvor Shelamim, ou seja, louvor pacificador.
comentário prossegue. Nos dias do Novo Testamento, havia o que os romanos chamavam de Pax Romana, como era escrito em latim, né? A expressão latina que significa paz romana. Era uma forma de descrever a ausência de guerra. É um período entre 27 a.C. até 180 d.C. Neste período, os povos estavam vencidos e haviam pequenas rebeliões que sempre eram esmagadas. Essa era a visão de paz nos dias do Novo Testamento e podemos dizer até hoje, né? Podemos dizer até hoje. Então, esse período da história, assim que os historiadores chamam, né, de paz romana, né? Os dias que Jesus vem ao mundo, os historiadores dizem foi um período que havia paz. O apóstolo Paulo podia viajar pregando o evangelho, não havia uma guerra acontecendo. Haviam rebeliões que aconteciam, principalmente entre os celtas, né, que eram os bárbaros. Esses faziam rebeliões, mas as rebeliões eram sempre esmagadas. E por isso também colocou-se aí o ano 180, porque a partir do ano 180 já vão começar a aparecer algumas guerras, vamos assim colocar. Então, o Império Romano vai se enfraquecendo e aí os bárbaros vão aumentando as revoltas e daqui a pouco ocorrerão guerras. Vai ter guerra assim dos romanos perderem 70 mil soldados. Já pensaram? 70 mil soldados. Era muita coisa. O comentário prossegue. Bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus, em Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bom, e como eu disse para vocês, havia nesse período uma busca pela paz entre os gregos, entre os hindus, até entre os romanos também. E normalmente, é claro que aquela religião da Babilônia oferecia uma falsa paz, dizendo que eles encontrariam paz naquela religião. O hinduísmo era a religião da Babilônia, a religião grega era a religião daquela Babilônia, tá bom? Mas Platão ele acrescenta isso, que o indivíduo, para ter paz, ele deveria, uma paz profunda, ele deveria se tornar um filósofo. Bom, prosseguindo agora no item 4, então nós já vimos 3 gomos desse fruto do Espírito, né? Caridade, que eu disse para vocês seria bom o amor divino, o gozo, que seria alegria, ou mesmo você se tornar carismático, uma pessoa que é feliz, né? Que demonstra essa alegria, ela contagia os outros, por isso é um sinônimo de ser carismático, né? Tá bom? A paz e agora a longanimidade, está assim na nossa tradução. Eu comento, no grego, macrotúmia, o termo macros significa grande ou longo, túmia ou tomos fala de ânimo ou disposição. Longanimidade expressa o comportamento em relação às pessoas que ofendem ou se tornam desagradáveis. Ou seja, como você se comporta em relação àquelas pessoas que elas estão te ofendendo, né? Você normalmente é longânimo. O cristão é longânimo, ou seja, ele não vai se irar tão facilmente, ok? Ele é mais tolerante, é um sinônimo, tá ok? O comentário prossegue. Significa ter a paciência que suporta a falta de cortesia e de amabilidade por parte dos outros, e tomar uma atitude que se nega a devolver uma ofensa na mesma moeda. Tá? Isso é ser longânimo, né? Então eu separei aí 2 versículos para meditação. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. E Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal, procurais as coisas honestas perante todos os homens.
Então, para você não tornar mal com mal, significa que você é longânimo, você é paciente. A pessoa está buscando uma confusão contigo, seria uma expressão popular, né? Às vezes a pessoa está buscando uma confusão contigo e você está fugindo da confusão. Bom, um outro texto que eu gostaria de ler com vocês é Lucas capítulo 18, versículo 7. Esse mesmo termo, macrotomia, ele aparece nesse versículo. Tá bom? E dependendo da tradução aí que você tiver nas mãos, nós vamos ver como essa palavra é traduzida. Então, Lucas 18, versículo 7 diz: E não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Em Lucas 18, versículo 7, essa é a versão corrigida. Se você pegar a versão atualizada, ela traduz o seguinte: ainda que pareça demorado em defendê-los. Ok? Então, esse termo macrotomia aqui, ele é traduzido como tardio ou demorado. Não? E como no grego aqui, a nossa versão atualizada não está boa, né? Porque ela traduz ainda que tardio para com eles. E na verdade, no grego, não está simplesmente tardio, tá? Não está simplesmente macrotúmia. Tá? Macrotúmia epiautos, ou seja, que pareça demorados. Né? Para eles, parece que está demorando, parece tardio. Ainda que pareça tardio, seria a melhor tradução na nossa Bíblia, né? Porque é claro que nós nunca vamos pregar que Deus tarda. Deus não tarda, ele sempre, vamos dizer, age no momento certo. Mas alguém pode falar, mas a Bíblia está escrita ainda que tardio, ou seja, Deus tarda, né? Mas, na verdade, a tradução aqui depende da tradução. E a versão corrigida, dizendo que Deus tarda, nesse caso, ainda que tardio para com eles, não, seria melhor traduzido como ainda que pareça tardio para com eles. Tá bom? Ainda que pareça tardar, embora lhes pareça tardar. Eu sempre digo para vocês que eu faço a minha tradução, né, que eu chamo normalmente de Bíblia de Elohim, e eu traduzi assim, olha: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora lhes pareça tardar? Tá bom? Essa seria a melhor tradução. Bom, um outro versículo que eu gostaria também de observar com vocês, onde essa palavra macrotomia, longanimidade, ou aquele que é longano, né? Longanimidade, aquele que demora a irar-se e que não paga mal com mal. Não? Então, em 1 Coríntios 13, versículo 4, diz: a caridade é sofredora. Como eu disse para vocês, seria bom traduzir: o amor divino é sofredor. É benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Né? Acredite, você vai ter que ver pelas suas traduções aí. Mas sabe qual a palavra que está traduzida aqui? A caridade é sofredora? É a mesma palavra, macrotomia. Então, não seria bom traduzir a caridade, o amor divino é sofredor, tá bom? Seria melhor traduzir: o amor divino é paciente, longânimo. Mas por que sofredor? Então, eu vou até aproveitar aqui para ver em outra tradução para vocês. 1 Coríntios 13, versículo 4. É isso mesmo, pastor, a mesma tradução. Então, por exemplo, a versão atualizada, ela traduz: o amor é paciente. Então veja que é muito diferente as nossas traduções, por isso é essencial realmente a gente conseguir, como hoje é muito fácil, você ter acesso a um dicionário grego para você ver a palavra no original, porque eu não tenho como explicar
por que que o autor escolheu sofredora. A versão atualizada aqui está boa. Ela até traduz: o amor é paciente. Tá bom? Seria melhor traduzido: o amor divino é paciente, ou o amor divino é longânimo. Na minha tradução, como normalmente eu faço, aqui eu anotei o seguinte, olha: o amor divino é longânimo em bondade. O amor divino não arde em ódio. O amor divino não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ok? E o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, que é um dicionário muito bom, que eu aconselho vocês a adquirir, ele diz: deve-se dizer que na Grécia Antiga, macrotomia se ocupa primariamente com a formação do caráter do próprio homem, não sendo uma virtude que se exerce para com o próximo. Ou seja, ele falava de algo que é da formação do caráter do homem. E aqui se aplicando espiritualmente, né? Tá bom? Claro, se aplicando a formação do caráter do cristão. E esse termo ele também aparece no Antigo Testamento. Então, se você quiser anotar aí, em Números, capítulo 14, versículo 18, a Septuaginta, aquela tradução grega, quando diz lá que o Senhor é longânimo, na tradução que normalmente eu faço, né? Yahvé é longânimo. Em grego, eles usaram qual palavra para longânimo? Macrotomia. Já pensou se fosse usar a versão corrigida, Yahvé é sofredor? Não faz o menor sentido aquela tradução ali. Não faz o menor sentido. Então, macrotomia, o significado dele é esse, é ser longânimo ou paciente, mas nunca sofredor. Tá bom? Nunca sofredor, como diz a nossa tradução. E, para concluir, abra também a sua Bíblia em Joel, capítulo 2, versículo 13. É um versículo que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos a Yahvé, vosso Elohim, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. Esse tardio em irar-se, a Septuaginta, ela usa também a palavra macrotomia. E em hebraico é a mesma palavra de Números, erek apaim. Não, que significa isso? Tardo em irar-se, tardio em irar-se. Ok? Bom, então, estudando esse fruto do Espírito, esse quarto gomo, essa quarta parte, é bem traduzido por longanimidade ou paciência, ou paciente, ou ainda tardio em irar-se, tá bom? O item número 5, o quinto gomo do fruto do Espírito, a benignidade. Diz respeito à pessoa que vai além da tolerância de não desejar o mal a ninguém e a benevolência de querer o bem a todos, ou seja, não pagar o mal com o mal, tá bom? A pessoa é longânima e ela ainda é benigna, né? No grego, krestotes, que significa gentileza, doçura de temperamento, sobretudo com as pessoas simples. Tá bom? Bom, esse termo ele aparece diversas vezes no Novo Testamento. Vamos ver um exemplo no ensino de Jesus? Abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículos 33 a 35. Que diz o seguinte: se fizerdes bem, sabe qual é a palavra grega que está traduzido aí por fizerdes bem? É essa mesma palavra, krestotes. Então, se fizerdes bem aos que vos fazem bem, novamente é a mesma palavra grega,
que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem. De novo a palavra crestotes. E emprestais sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno. É a mesma palavra grega. Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, poderia traduzir também, porque ele faz o bem até para com os ingratos e maus. Então, esse termo grego, ele aparece 4 vezes, né, nesses 3 versículos, né? Ele aparece 4 vezes aí. E o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento diz, originalmente significava utilidade, e, portanto, aquilo que parece útil, bom, adequado, apropriado, né? Aquilo que é bom, aquilo que faz bem. Ou então, por isso, benigno. E peguei esses exemplos aí para vocês poderem entender bem o significado. O item 6, a bondade. É a expressão máxima do amor cristão. No grego, agotossone, que se refere ao homem bom, cuja generosidade brota do coração. Ela é a verdadeira prática do bem, é o amor em ação, é o amor ágape em ação. Poderíamos até colocar assim, ficaria ainda mais claro, né? A pessoa que tem o amor ágape, que tem o amor divino, ela faz o bem, ela faz o bem para as pessoas, né? E faz, por isso eu comentei com vocês, talvez o tradutor tenha escolhido caridade, porque a caridade ela tem uma característica ligada ao amor divino. Qual é? É fazer sem esperar nada de volta. Quando você vai à caridade, passou, tem um doente, né, um mendigo doente, você passou e deu uma ajuda a ele, deu um dinheiro a ele. Você espera que ele vai te devolver esse dinheiro? É claro que não, isso é chamado de uma caridade. Então, é uma característica de você fazer algo sem esperar nada em retorno. Não esperar um pagamento pelo que você está fazendo. É simplesmente fazer. Eu vou fazer isso, mas você depois vai ter que compensar assim. Então não é amor ágape, tá bom? O amor ágape, ele age sem esperar, sem exigir um retorno, ok? Bom, eu coloquei aí Gálatas capítulo 6, versículos 2 e versículo 10, como um versículo exatamente de meditação. Abra então a sua Bíblia, esses 2 versículos. Ele diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Então, o termo agatou-se, né, que então se traduz por fazer o bem, ele também aparece no Antigo Testamento, um texto muito importante. Então, anote aí Deuteronômio 30, versículo 15, naquela tradução chamada Septuaginta, né? Ele diz o seguinte: veis aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. É o mesmo termo Deus dizendo para Israel. Esse bem que Deus propõe aqui é o mesmo termo grego agatou-se, agatossone. Tá bom? E esse termo é importantíssimo para mostrar também o livre-arbítrio do homem. Tanto que Deus, ele fala, né? Escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, o bem. Então, essa bondade do ser humano, o cristão, ele
Ele tem como algo natural nele fazer o bem. Isso é natural do cristão. Não é normal do cristão ele se recusar a fazer o bem. Alguma coisa de errado tem. O cristão, ele vive para fazer o bem. Que é, então, o sexto gomo, né? Bom, o sétimo gomo, a fé, do grego pistis, com o sentido de fidelidade, lealdade. Vocês sabem que fé significa isso. O termo fé, ele significa fidelidade. Tá bom? Ela procede de Deus e torna o cristão capaz de manter-se fiel ao Senhor em quaisquer circunstâncias. O cristão descobre pela experiência que possui essa qualidade do espírito, quando é desafiado à infidelidade. A prova de que estejamos cheios do Espírito não é quando estamos exercendo algum dom, mas sim quando dizemos não ao pecado, ok? Aí que nós estamos demonstrando que nós realmente temos essa característica de fidelidade. Fé aqui como fidelidade a Deus. Vocês sabem que o termo fé, ele tem vários significados. Estou olhando aqui para o dicionário Strong, e ele diz que esse termo pistis, ele significa convicção da verdade de algo, convicção ou fé forte. Tá bom? E ele diz que ele aparece também em Judas, capítulo 1, versículo 3, que diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então esse é o sétimo gomo desse fruto que o Espírito Santo gera em nós. O oitavo é mansidão. É outra qualidade que se opõe ao orgulho, ao que incita guerra ou contenda. No grego, prautes, significa placidez, modéstia. É um termo que contrasta com a soberba. Geralmente a mansidão aparece junto com o amor ágape. Ela se refere àquela serenidade ou atitude interior do cristão no modo de agir e reagir às situações adversas, né? Eu, citando de mansidão, certa vez eu ouvi um militar usar uma expressão interessante, que ele era um comandante e ele falou assim, é fácil para o soldado ser manso diante do comandante, mas não é fácil às vezes o comandante ser manso, ele falou manso e humilde, né, diante do soldado, mas o cristão ele tem que ser manso e humilde diante de todos. Não. O comentário prossegue. Não deve ser confundida com frouxidão. Nas palavras do Mestre Jesus, temos um convite maravilhoso. Aprendei de mim que sou manso, né? Manso e humilde de coração. Então essa palavra prautes, segundo o dicionário, ela significa, ela pode ser traduzida também por humildade. Ou ainda ser amigável. Ser amigável. É o oitavo gomo do fruto do Espírito. E o nono gomo, no grego, ekrateia, que significa autocontrole, domínio próprio. Os dicionários definem temperança como uma virtude cardinal que nos induz a refrear a sensualidade e a usar todas as coisas com moderação. Tudo que você for fazer, fazer com moderação, né? Não ser controlado por nada. Não? Significa também sobriedade e continência. É uma qualidade do espírito que todo cristão precisa cultivar e obter. Na verdade, todas essas 9 qualidades, elas, o cristão deve procurar
cultivá-las. Ecrateia, ela significa domínio próprio, autocontrole. É claro que hoje o homem ele não tem um domínio total sobre as suas atitudes, mesmo cristão. Tá bom? Mas é uma qualidade que o Espírito Santo traz para nós, está escrito. Tá bom? Essa palavra ecrateia, traduzido aqui por temperança, poderia ser traduzido por domínio próprio ou ainda autocontrole.